Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer um reforço de conteúdo de aritmética e o assunto agora é regra de 3 composta. Perfeito? É um assunto que sempre que aparece traz muita dificuldade. É um assunto que acaba valendo a pena, né, a gente fazer essa recordação, porque é um assunto realmente que traz problemas não tão fáceis, são problemas difíceis e aí a gente sempre, né, tem alguma dificuldade para resolver. Vamos lá, gente, vamos fazer? Diz assim a questão: 5 operários demoram 9 horas para retirar 1000 tijolos da carroceria de um caminhão. Quantos tijolos 6 operários com a mesma capacidade de trabalho, capacidade dos anteriores, né, mesma capacidade de trabalho, conseguirão retirar em 5 horas, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente deve fazer numa regra de 3 composta, a gente vai trabalhar com uma tabelinha, onde nós vamos listar, né, 3 linhas, perfeito? Tá bom? 3 linhas, tá certo? Olha só. E essas 3 linhas, na primeira eu vou fazer a relação das grandezas que eu tenho. Olha como não é difícil fazer isso. Olha só. 5 operários demoram 9 horas para retirar 1000 tijolos da carroceria do caminhão. Essa é a nossa primeira sentença, tá certo? E aqui eu já vou perceber quais são as grandezas. Olha só. Quantidade de operários, tempo e a quantidade de tijolos. Perfeito? Então são 3 grandezas. Olha aqui, ó. Quantidade de tijolos, quantidade de operários e tempo. Perfeito? Vamos ler a segunda sentença. É a segunda parte do problema, né? Quantos tijolos? E aqui nessa segunda parte eu já percebo o seguinte: a quantidade de tijolos é a nossa incógnita. E eu procuro priorizar essa grandeza para separar ela das demais. Perfeito? Eu coloco lá na frente, tá bom? Poderia colocar em qualquer lugar, é claro. Mas a gente coloca na frente, fica mais fácil, mais simples de entendimento como é que a gente vai fazer. Tá certo? E aí eu vou fazer assim, ó, quantidade de tijolos, então já percebi que ela, né, é a minha grandeza, onde contém a incógnita. Essa é a grandeza básica. É em relação a ela que eu vou fazer a comparação de todas as demais. Tá certo? Então, quantos tijolos, a quantidade de tijolos, passa a ser a minha primeira grandeza, que aparece na frente, e aí depois a ordem tanto faz. Aí eu segui aqui, ó, quantidade de operários e tempo. Tá bom, gente? E agora eu vou transcrever cada uma das sentenças para a minha tabelinha, tá certo? Nessa tabelinha eu tenho as grandezas, tá certo? Aqui, ó, quantidade de tijolos, quantidade de operários e tempo, e tem a primeira sentença e a segunda sentença, né? A primeira sentença é aquela que vem completinha, e a segunda sentença é aquela que contém justamente a incógnita, tá bom? Claro que essa ordem pode variar, né? Daí independe de ser primeira ou segunda grandeza, tá certo? Tá bom? Vamos fazer? Vamos lá, então. Agora é só transcrever, olha só. Quantidade de tijolos. Vamos ver a primeira sentença lá. São 1000 tijolos, tá certo? Quantidade de operários. São 5 operários. E o tempo, 9 horas. Tá lá? Montado a primeira sentença. Vamos montar a segunda sentença. Quantos tijolos? Então vou chamar isso de T, tá bom? T tijolos, ó, 6 operários. Cadê os 6 operários? Está aqui, ó, 6 operários com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores, né? Conseguirão retirar em tempo, olha lá, o tempo qual é? 5 horas. Essa mesma capacidade dos anteriores é para a gente não ter diferença nenhuma, né? Ou seja, eles têm a mesma capacidade de trabalho, então não vira grandeza, né? Só se eu dissesse que eles tinham capacidade diferente, aí eu teria outra coisa, capacidade de trabalho dos operários, né? Seria uma outra grandeza, tá bom? Então eu tenho as 3 grandezas, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Né? Por isso que eu coloquei essa aqui, ó, na frente, porque é em relação a ela que eu vou comparar as demais para saber como é o comportamento delas, né? Se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos ver, quer ver só? Olha como é que é fácil. Não é difícil, não. Olha só. 5 operários retiram 1000 tijolos.
E se eu tiver 6 operários, vocês concordam que eu vou tirar mais tijolos? Eu tenho mais gente trabalhando, eu vou conseguir retirar mais tijolos. E perceberam que eu nem falei no tempo? O tempo eu vou deixar sempre constante. Eu não posso deixar que uma grandeza interfira na relação de duas outras. Tá bom? Então eu percebi o seguinte: quantidade de operários e quantidade de tijolos são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de operários, vai aumentar o número de tijolos que eu retiro. Tá bom? Então, vamos esquecer agora um pouquinho os operários. Vamos fazer a relação entre quem? Entre o tempo e a quantidade de tijolos. Se em 9 horas eu tiro 1000 tijolos, uma mesma quantidade de operários, tá certo? Ó, em 9 horas eu tiro 1000 tijolos. Em 5 horas é claro que eu vou tirar menos tijolos. Diminuiu a quantidade. O tempo, não é isso? A quantidade de minutos, quantidade de segundos, e vai acontecer o quê? Vai diminuir a quantidade de tijolos que eu retiro. Perceba o seguinte: as duas grandezas são diretamente proporcionais. E agora, gente, é só montar minha proporção. A proporção resolvente. E como é que eu monto ela? Facinho, olha. 1000 está para T, olha aqui, 1000 está para T, assim como... Agora vem as demais. E agora eu vou fazer o seguinte: se é diretamente, já está prontinho. Ou seja, quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Ou seja, 5 vezes 9, aqui 5 vezes 9, sobre quem? 6 vezes 5, tá bom? Isso está para isso, assim como isso vezes isso está para isso vezes isso. Tá bom? 1000 está para T, assim como 5 vezes 9 está para 6 vezes 5. Vamos simplificar, né, gente? Começar a simplificar para tornar mais simples a nossa resolução. 5 com 5 eu já simplifico, eu terei 1000 está para T, assim como 9 está para 6. Percebo que 9 e 6 são ambos divisíveis por 3, vou promover essa divisão. 1000 está para T, assim como 3 está para 2. O que eu fiz? Eu dividi o 9 por 3, deu 3, o 6 também por 3, é claro, senão eu vou alterar a fração, né? Isso vai dar 2, tá certo? O que eu tenho agora? Ó, T vezes 3 dá 3T, é igual a 2000. 2000 dividido por 3 dá uma conta meio esquisita, dá uma dízima periódica, né? Ou seja, a quantidade de tijolos é igual a 660,666. É uma dízima periódica simples, que eu posso aproximar, né? E colocar o seguinte: aproximadamente vão ser retirados 667 tijolos, né? Tijolos. Na verdade, quer dizer, que aproximação é essa, né? Quando esse vírgula 6, esse vírgula passa do vírgula 5, né? Eu posso aproximar para mais, tá? Se ele fosse vírgula 4, eu ficaria apenas no 666. Mas o importante nesse problema, né, é a gente compreender a execução, a forma de fazer. Quer dizer, aproximadamente, os operários vão tirar 666 tijolos, entre 666 e 667, tá bom? E a gente pode colocar, então, que eles retirarão aproximadamente 667 tijolos. Essa será a nossa resposta certa. Perfeito, gente? Não é difícil. A regra de 3 composta não é difícil, mas ela requer um pouco de carinho, um pouco de cuidado. E a grande dificuldade dela realmente é essa análise, né? Se as grandezas se comportam de forma diretamente ou se comportam de forma inversa, diretamente ou inversamente proporcional. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. E para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar a uma página. E nessa página, quando você clica em Quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.